Olá, bom dia. Estamos nesse momento abrindo esse vídeo com um momento de oração e leitura da palavra. Vamos fazer a leitura de João capítulo 11. Você abre a sua Bíblia aí. João capítulo 11. Vamos ler versículos 38 a 44. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. Amado Senhor, Deus e Pai, o Senhor que vê todas as coisas, sabe todas as coisas, Senhor. Oro a Ti, em nome de Jesus, essa manhã maravilhosa de domingo, 13 de outubro de 2024. Agradeço a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Fala, Senhor, conosco nesta manhã, através da Tua palavra, que seja edificante para mim, quanto para quem está assistindo essa mensagem nesse momento. Em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. João capítulo 11, versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Esse trecho do Evangelho de João, ele fala sobre o episódio em que Lázaro foi ressuscitado. Se nós lermos os versículos anteriores, nós teremos, a partir do primeiro versículo do capítulo 11, nós teremos toda a narrativa do que aconteceu anteriormente. Nós teremos a menção que João fez de que Lázaro estava doente, Ele morava em Betânia, juntamente com Maria e sua irmã Marta. E a Maria era aquela mesma mulher que tinha ungido os pés do Senhor e enxugado com os seus cabelos. E elas haviam avisado ao Senhor Jesus, mandado avisar ao Senhor Jesus que Lázaro estava enfermo, que estava doente. Entende-se que elas haviam feito isso, pedindo a presença do Senhor, para que ele fosse até lá e curasse Lázaro. Afinal, eles eram amigos, E eles conheciam o poder do Senhor Jesus, eles sabiam do poder do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele hesitou durante um tempo. O Senhor Jesus, ele se demorou durante algum tempo, no intento realmente de que aguardasse a morte de Lázaro. Estaria o Senhor sendo mal em ter feito isso? Alguém pode pensar, algumas pessoas podem pensar assim, mas na realidade o Senhor se demorou justamente para que a glória de Deus se manifestasse com a morte
de Lázaro. Jesus, quando ouviu esse recado, esse pedido de que ele aparecesse, que ele fosse até Lázaro, ele falou o seguinte no versículo 4: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. E era evidente, o Evangelho de João ele deixa evidente que Jesus amava Marta, a Maria, né, sua irmã, e a Lázaro. Então era uma família muito amada pelo Senhor. Então Jesus, depois que ele recebeu essa notícia, ele ainda ficou 2 dias. Ficou 2 dias até que ele, aguardando, né, a morte do Senhor. E então, quando já se sabia da morte, né? Quando o Senhor já sabia da morte de Lázaro, ele falou para os seus discípulos: olha, nós vamos retornar para a Judéia. E os discípulos não entenderam: Senhor, mas outro dia procuravam matar o Senhor lá, e o Senhor vai voltar para lá. O Senhor vai voltar para lá. Os judeus procuravam apedrejar-te e queres voltar para lá, versículo 8, né? E o Senhor Jesus respondeu: olha, não são 12 horas, não são 12 as horas do dia? Então, ele está querendo dizer, não são 12 horas de luz, de claridade, né? Em média, né, são 12 horas, né? A partir do momento que o sol nasce até o sol se pôr, nós temos praticamente 12 horas de luz durante o dia. Então, ele completa: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque não há nele luz. Então o Senhor Jesus ele está falando que se alguém andar com ele, andar com a luz do mundo, não verá trevas. Então não precisa temer. Se alguém crê no Senhor Jesus, que é a luz do mundo, não precisa temer, porque não tropeçará. Então ele falou o motivo pelo qual iria retornar à Judéia. Ele falou: olha, o nosso amigo Lázaro ele está dormindo, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos não entenderam, né, aqui o sentido do que o Senhor estava falando. Eles falaram assim: Senhor, mas se ele está dormindo, então tá tudo bem, tá tranquilo, né? Aí Jesus falou claramente para eles que eles não tinham entendido, né? Eles pensavam que Lázaro estava dormindo realmente. Sabiam que Lázaro, provavelmente sabiam, né, que Lázaro estava doente e tudo mais, e por ele estar dormindo, estava bem, né, estava descansando, né? E o Senhor falou claramente: Lázaro está morto, Lázaro morreu. Vocês não entenderam? Vocês não entenderam, é uma adição minha, tá? Na escritura não está escrito isso, mas ele apenas falou que Lázaro está morto. E folgo por amor de vós e que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Então o Senhor se alegrou por não estar lá com Lázaro, porque estando eles juntos, eles iriam crer. Olha só como muitas vezes a incredulidade ela atrapalha a nossa vida, né? E versículos depois nós vamos ver que a incredulidade ela nos impede de enxergar as maravilhas do Senhor. E Tomé, ele também falou: ó, vamos nós também para morrermos com ele. Muitos podem achar que era uma ironia de Tomé, mas de uma certa forma parece ser uma atitude de fé aqui. Uma atitude de estar com o Senhor no momento da morte dele, né? Quando Jesus chegou, já estava 4 dias que Lázaro tinha falecido, ou seja, 2 dias Jesus aguardou, né? 2 dias de viagem,
Então já tinha 4 dias que ele havia falecido. Então Marta procurou o Senhor Jesus, né? Quando soube que Jesus estava chegando, Marta foi ao encontro do Senhor, enquanto que Maria ficou em casa. E Marta falou logo: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora também sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele lhe concederá. Olha aqui, nós vemos aqui de certa forma uma fé de Marta. E o Senhor Jesus falou para ela: olha, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela não tinha entendido ainda, porque o milagre da ressurreição, ele era um milagre que, se eu não me engano, somente Eliseu havia feito ao tocar, né? Ao tocar o morto, tocou nos ossos de Eliseu, foi jogado no sepulcro de Eliseu e lá foi ressuscitado, né? E fora isso, não me recordo de nenhum outro registro na Sagrada Escritura que fala sobre a ressurreição. Aí então Marta fala o seguinte: Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta, ela já cria na promessa do Senhor, né? Já cria na ressurreição do juízo. E o Senhor Jesus falou: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro, ele cria no Senhor. Lázaro cria no Senhor. E ainda que estivesse morto, o Senhor falou aqui no versículo 25, né? A quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui a gente pode entender também sobre a ressurreição, sobre o momento em que o Senhor, né, ele nos concede a vida eterna. E ela fala assim: Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Ela cria que o Senhor é o Messias. O Senhor Jesus era o Messias. Ela cria perfeitamente. O Senhor Jesus era o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, versículo 27. E dito isto, chamou em segredo a Maria, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ou seja, Marta foi chamar sua irmã. Ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Maria também foi acompanhar o Senhor Jesus. Ele ainda não havia chegado à aldeia, mas ainda estava num ponto, né, que Marta tinha encontrado ele. Talvez tivesse parado para tomar uma água, tivesse parado para descansar um pouco. E então, quando viram que Maria saiu, todo mundo seguiu ela. Todo mundo seguiu Maria. Versículo 31 e 32. A gente vê o povo seguindo Maria, pensando que ela iria ao sepulcro chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria, ela sabia que o Senhor Jesus tinha poder para curar o irmão dela. E quando Jesus viu ela chorar, o Senhor Jesus se perturbou em espírito. Muitas vezes as pessoas acreditam que isso aqui foi uma questão emocional do Senhor. Mas os estudos dizem que esse trecho aqui está falando de uma certa incredulidade em relação ao que o Senhor Jesus poderia fazer, mesmo Lázaro tendo morrido. E as pessoas, os judeus, os religiosos que estavam acompanhando ali Maria, falaram o seguinte: olha, vejam como ele o amava, né? Se referindo a Jesus ao amor a Lázaro. E alguns ficaram ainda questionando: olha, versículo 37, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Mais um episódio de incredulidade. Se ele abriu os olhos ao cego, por que ele não poderia fazer esse homem que estava doente ser curado? Veja só, muitas das pessoas que acompanharam o episódio da abertura dos olhos ao cego, cego de nascença, estavam ali também
naquele momento. E eles ainda não tinham crido no poder de Deus. Logo mais, depois desse trecho aqui, a gente vai ver alguns sintomas de que mesmo depois da ressurreição de Lázaro, algumas pessoas não criam ainda. Pois bem, voltando aqui à narrativa, Jesus, ainda perturbado de si mesmo, ele foi até o sepulcro, que era uma caverna. Tinha o costume de colocar as pessoas em uma caverna por certo tempo, depois colocavam numa urna, né? Pois bem, Jesus no verso 40, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Olha só, Jesus nos desafiando. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus desafia a gente aqui também nesse trecho. Muitas vezes a gente deixa de acreditar na soberania, no cuidado do Senhor. E Jesus, ele nos constrange aqui nesse momento. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, momentos de dificuldade, momentos de decisão, momentos difíceis da nossa vida, o Senhor Jesus está falando mais uma vez, se você crê, você verá a glória de Deus. Mesmo que seja no momento de morte, você verá a glória de Deus. O Senhor pode até não ressuscitar o seu ente querido, mas se você crer, você terá a vida eterna. O Senhor pode transformar vidas através da morte de uma pessoa. Então o Senhor Jesus disse, olha, tire a pedra. Tirem a pedra. E antes disso ele tinha feito uma pequena oração, né? Senhor, eu sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Então, muitas pessoas teriam ali a oportunidade de ver um milagre arrematador do Senhor. Uma pessoa que estava morta há 4 dias, diante de muitas testemunhas, muitas pessoas acompanharam nesse período de luto das irmãs de Lázaro, e ele sabia que estava lá, Lázaro enterrado na caverna. E o Senhor Jesus apenas falou, Lázaro, saia para fora. Lázaro, saia para fora. O Senhor, o seu poder divino, sendo homem, 100% homem, sendo 100% Deus, concedeu mais uma vez vida a Lázaro. E muitos dos judeus que estavam ali, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Naquele momento o Senhor Jesus acrescentou ao seu aprisco mais ovelhas que viriam a crer nele. Mas alguns deles que viram o que Jesus tinha feito, eles não creram. Pelo contrário, eles foram aos líderes religiosos contar o que tinha acontecido. E aí o que acontece aqui no versículo 47? Os principais sacerdotes fariseus tomaram conselho e diziam, que faremos? Pois este homem faz muitos sinais. Olha só, estes homens estavam tão endurecidos por inveja, por pensamentos e motivações malignas, que eles não estavam vendo mais esse grandioso milagre que o Senhor Jesus tinha feito. Pelo contrário, eles estavam procurando uma forma de conter o Senhor, de parar esse homem. Esse homem está fazendo muito milagre, muito sinal. Então Caifás, versículo 49, que era sacerdote naquele ano, disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que o homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Eles estavam com receio de que o movimento do Senhor Jesus ganhasse essa proporção tão grande que os romanos viessem
e tomassem, invadissem a cidade, assim como fizeram na época dos Macabeus, né? Eles estavam com receio de que os romanos viessem, perseguissem, matassem, destruíssem a cidade, assim como foi feito na época dos Macabeus. Então, com esse receio, eles pensaram: não, nós temos que parar esse homem. Melhor morrer ele do que toda a nação, do que todo o povo sofrer. E o trecho, João ele assinala aqui, que ele não falou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Ele fala no sentido de morte para evitar um problema com os romanos, mas na realidade Jesus morreria pelos pecados do povo, para livrar o povo não da escravidão romana, mas da escravidão do pecado, que levaria o povo à condenação eterna. E desde aquele dia consultavam-se para o matarem. Jesus já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos.